E aí pessoal, tudo bom? Aqui o Ladson com vocês para mais uma videoaula com explicações aí da nossa apostila, procurando sempre passar a melhor explicação possível aí para a galera tá entendendo o assunto aí, beleza? Bom, eu sei que estão ficando várias dúvidas aí das videoaulas passadas, só que por videoaula fica muito ruim de tirar essas dúvidas, não tem os questionamentos, as perguntas, mas assim que a gente retornar aí nossas aulas normais aí na escola, estaremos tirando todas as dúvidas aí do pessoal, esclarecendo alguns cálculos aí que estão ficando pelo meio do caminho, fica difícil de explicar por videoaula, mas na sala lá a gente vai dar uma esclarecida bacana pro pessoal aí, e já está passando aqui a avaliação para quem já está vendo as videoaulas aí, está ficando bem claro aí, claro, estudando a apostila e procurando saber um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui, beleza? A aula passada a gente falou um pouco sobre potência mecânica, potência elétrica, rendimento, certo? Hoje vamos falar sobre fator de serviço e também regime de serviço, duas coisas distintas, porém bem parecidas, tá certo? Bom, professor, o que é fator de serviço? Bom, poucos profissionais hoje falam ou conhecem o que é o fator de serviço do motor. O que vem ser esse fator de serviço? Bom, o fator de serviço é crucial no motor. Quando você tem a disponibilidade na placa do motor, bem fácil, você encontra o fator de serviço do motor. Para que serve o fator de serviço? Para calcular a carga máxima que deve ser aplicado no motor ou corrente máxima aplicada nesse motor, sem danificar, sem comprometer a temperatura, o enrolamento desse motor com a temperatura excessiva, tá certo? Basicamente é isso o fator de serviço. Esse multiplicador, para que você encontre esses dados, esses valores, são encontrados na placa do motor. Então eu tenho dois exemplos aqui básicos para você já entender o que eu estou falando e ficar bem claro para a turma aí. Vamos lá? Bom, supondo que eu tenho um motor de 5 CV, 5 CV, esse motor, vamos supor que ele tenha lá o fator de serviço dele na placa do motor lá vai estar assim. FS, fator de serviço de 1,5. 1,10 ou 1,1, beleza? O que eu devo fazer? Simplesmente eu multiplico esse valor do fator de serviço pela potência do meu motor, ou seja, 1,1, né, vezes 1,10. Carga máxima nesse motor deve ser de 5,5 CV, 5 CV e meio, levando em consideração o fator de serviço. Dessa forma você não danifica o motor, não excede a temperatura e não danifica o enrolamento desse motor, beleza? Exemplo básico, levando em consideração a corrente. Supondo que o motor tenha lá 12, eita, aqui esse pincel, vou te falar. Corrente nominal 12,4 amperes. Está dando para enxergar aí, né? 12,4 amperes. Digamos que esse motor tem esse mesmo fator de potência. Eu multiplicando, que vai me dar um resultado de mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a corrente máxima que deve ser aplicada nesse motor, tá ok? Isso aqui levando em consideração o fator de serviço
para que seja para que o motor não venha se danificar a um curto prazo, a qual ele foi projetado, tá certo? Claro, vai ter as classes do motor, o regime de trabalho do motor também, considerando isso aí também, ele vai prolongar muito a vida útil desse motor, tá certo? O regime de trabalho desse motor, ele implica muito na utilização desse motor. Como por exemplo, cada motor tem a sua utilização. Ele vai ser adquirido por um cliente, que ele vai necessitar, por exemplo, um motor para uma ponte rolante. Ele tem um tipo de trabalho diferente de um motor de uma bomba, um exemplo. Então, cada motor ele tem uma classe, um regime para qual ele vai ser utilizado, tá certo? Ou seja, vai depender muito da quantidade de partida que esse motor vai ter a um determinado tempo. Vai determinar também a carga desse motor, a carga que vai ser aplicada nesse motor, beleza? A um certo período, quantas partidas com carga, a vazio, tudo isso aí tem no regime, tá certo? O regime de trabalho do motor. Lá na nossa apostila tem os 8 regimes já pré-definidos do motor, que define o motor, quantas partidas ele vai ter, vai definir também o trabalho desse motor. Então, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo, como vai ter lá na placa do motor, que também tem essa identificação para você já identificar onde como é que eu encontro isso na placa do motor. Bom, lá vai ter assim, S X. X aqui para mim é um número. Eu coloquei um X como incógnita, mas aqui é um número. Um exemplo. S2. Vai ter lá S2, 1 minuto. Aqui é o regime de trabalho do motor. Regime de trabalho. Então, isso aqui você encontra facilmente na placa do motor. Não vai ser calculado nada. Isso aqui simplesmente é para você saber o tipo do regime do motor, só para identificar. Se lá tiver S2, 1 minuto, por exemplo, aí você já tem lá o seu catálogo, você já tem seus dados lá, o que vai significar o S2. S2 significa regime contínuo. Um exemplo, se for isso, regime contínuo, S2, aí você já vê. Então ele tem que ter o contínuo dele, o trabalho contínuo dele durante 1 minuto com uma carga específica, dependendo muito do fator de serviço desse motor. Ok? Como a gente já estava falando de vida útil do motor, a temperatura que esse motor vai trabalhar, vamos falar um pouco também da classe de isolação desse motor. Classe de isolamento. Classe de isolamento. Bom, a classe de isolamento do motor vai ser definida pelas suas características construtivas. Ou seja, o motor ele vai ser construído em cima dessas classes que já são pré-definidas, tá certo? Ou seja, cada motor tem a sua classe de isolamento definida para cada tipo de trabalho, tá certo? Assim como é o regime de trabalho, fator de serviço, tá certo? Vamos ver as classes de isolamento que são encontradas aí já pré-definidas, que são essas 5 classes aqui. Classe A, até 105 graus, esse motor pode ser submetido sem causar danos à sua vida útil. Classe A. O motor, seja classe E, já passa a ser um motor com 120 graus no máximo a temperatura que deve ser exposta a esse motor. Classe B, 130,
F155 e classe H no máximo 180 graus. Esse aqui é uma classe mais alta, motor que suporta a maior temperatura aí, essa classe aqui, tá certo? Beleza? Vamos dar prosseguimento aí. Vamos falar agora sobre grau de proteção. O que é o grau de proteção do motor? Bom, grau de proteção nada mais nada menos do que a capacidade desse motor de resistir a filtrações de água, poeira, entendeu? Contato com corpos estranhos, tipo lama, barro, terra, imersão na água, dependendo muito de onde esse motor for trabalhar e está exposto a qualquer um desses riscos aí, certo? Vamos lá então. São duas unidades encontradas na placa desse motor que quase ninguém leva em consideração, igual eu falei agora há pouco com vocês. O fator de serviço, regime de trabalho, quase ninguém ouve falar, e também o grau de proteção desse motor. Lá vai estar definido o grau de proteção dessa forma. IP, grau de proteção, lá vai estar descrito na placa do motor, também encontrado muito fácil, IP, e dois algarismos prepostos a essa sigla. Um exemplo: IP68. Se você encontrar qualquer máquina, qualquer equipamento descrito IP68, pode ficar preocupado, que é o maior grau de proteção do motor, de uma máquina ou de qualquer outro equipamento. Eu coloquei aqui os graus de proteção, cada um correspondente ao seu algarismo, tá certo? Para a gente entender como é que funciona a sigla que a gente encontra lá no motor. Na placa do motor vai estar escrito dessa forma aqui, ó, IP, e os dois algarismos posteriores à sigla, tá certo? Como assim? O que significa? O primeiro algarismo, da esquerda, é descrito de 0 a 6, desculpa, de 0 a 6, sendo que não tem um 3, tá? Não tem. Vamos lá, vamos ver o que significa o primeiro algarismo. Sendo que o primeiro algarismo ele vai definir o grau de proteção contra objetos sólidos, resíduos sólidos, tipo poeira, alguns fumos metálicos, tá certo? E o segundo algarismo, que é o da direita, vai definir o grau de proteção contra respingos de água, imersão na água, chuva, tá certo? Que são partículas líquidas. Vamos lá. O primeiro algarismo, o 0, significa sem proteção, que é o grau de proteção menor que tem contra corpos sólidos, né? 1 é a proteção dele contra corpos estranhos acima de 50 milímetros, ou seja, não protege tanto, tá? Um pouco mais, um grau um pouco maior do que o 0, porém até 50 milímetros ele protege, tá certo? E o que tem o primeiro algarismo sendo 2, contra corpos estranhos até 12 milímetros, tá? 4, contra corpos estranhos até acima de 1 milímetro. O 5, contra acúmulo de poeira, aí já é uma proteção maior, não vai segurar a poeira, tá certo? É a proteção 5. E a proteção 6 é a proteção maior que tem contra a poeira, que é contra a poeira total, tá certo? Total proteção contra a poeira. E o segundo algarismo vai definir pra gente o grau de proteção contra a água, contra respingo, chuva. Vamos lá, 0, sem proteção. Se ele tiver aqui IP 60, ele tem total proteção contra a poeira, porém não protege nada contra a água, tá certo? 1, pingos de águas na vertical, ou seja, qualquer pingo de água na vertical ele ainda protege,
1. Porém, se vier com qualquer grau de inclinação, já o 1 já não protege, tá certo? 2. Proteção contra pingos de até 15 graus na vertical. Exemplo, aqui o motor. Digamos que aqui seja 15 graus. O algarismo 2, ele ainda protege contra a vertical e contra esse grau de inclinação da água do respingo também, ele vai proteger, certo? 3. Água de chuva, proteção contra água de chuva de até 60 graus, ou seja, ele vai proteger um grau bem maior da chuva, a chuva que vem forte de lado, ele protege também esse grau de proteção 3, tá certo? 4. Respingos de todas as direções, ou seja, 64, o nosso exemplo aqui, IP64, ou seja, ele tem total proteção contra poeira e também protege contra respingos de água de todas as direções, certo? IP64. 5. Jatos de água de todas as direções. Aqui já protege bem mais. Viu que aqui são só respingos, aqui são jatos. Qualquer água que seja jateada de todas as direções, o 5 vai proteger. Se aqui fosse IP65, claro que ele teria um grau de proteção maior do que o 64. Certo? Ele não vai proteger só contra respingos, também contra jatos de água, de todas as direções. Certo? 6. Água de vagalhões. O que seria vagalhões? Vagalhões poucas pessoas conhecem, né? Uma palavra bem difícil. Bom, vagalhões nada mais nada menos do que uma onda ocasionada por um efeito de uma onda tipo um navio no mar. Gera uma onda, certo? Vamos supor que uma máquina esteja em um local propício tem água ao redor dele. Vamos supor, ele está no local baixo, tem água ao redor dele e passa um veículo ou uma máquina próximo e gera uma onda. E essa onda submerge esse motor a um período curto, mas jogou a onda no motor. Então, esse grau de proteção aqui vai proteger contra isso também. Tá? 7. Imersão temporária. A imersão temporária é simplesmente imergiu o motor, tirou rápido, mas imergiu. Esses outros graus aqui, nenhum deles protege contra isso. O 7 já protege. Tá? Imersão temporária, é o motor que vai na água e volta. Não dura muito dentro d'água, mas ele protege contra isso. Já o 8 é o grau de proteção maior contra a imersão total, ou seja, permanente. Ficou permanente dentro d'água, motor feito para trabalhar dentro d'água. Esse aí já é o grau maior. O motor, eu falo motor, mas qualquer outro equipamento que tem esse grau de proteção IP68 é o grau com maior grau de proteção, tá certo? Protege contra total tipo de poeira e também contra a imersão permanente. O motor tem sua categoria, certo? Só que cada motor tem o seu conjugado, certo? O que é o conjugado? O conjugado é uma correlação entre a corrente de partida e o tempo que essa corrente de partida vai ter a elevação até chegar na sua rotação, na sua corrente desejada, tá certo? Bom, as três categorias, quais são as três categorias? Categoria N, H e D. As três categorias de motor que são conhecidas. Bom, categoria N, como é que eu sei que o tipo da categoria do motor desejado? Dependendo muito do seu uso, certo? E essas categorias não são podem ser modificadas no trabalho e tal, dependendo de quem vai montar, de quem vai instalar. O cliente não pode modificar isso aí. Essa categoria do motor, ela é definida pelos dados, as suas características construtivas. O cliente pede um motor X e o fabricante vai fabricar esse motor dependendo do que foi especificado no seu pedido, ok? Então vamos lá. Categoria N é uma categoria
a mais conhecida aí no mercado, a categoria N, tá certo? A maioria dos motores vão ser dessa categoria. Categoria N, onde o seu conjugado de partida é baixo, tá? E o normal, desculpa, normal, aqui está na faixa da normalidade, não é alto nem é baixo, é normal. Porém, o seu escorregamento é baixo também, certo? Categoria H, o conjugado de partida alto, ele é alto, porém o seu escorregamento também é baixo, certo? Na categoria D, tem o conjugado de partida alto e o escorregamento bem alto também. Então, a menos utilizada aí vai ser essa categoria D, devido ao seu escorregamento ser bem alto também, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. A próxima aula, eu creio que já seria lá na escola, certo? Então, por hoje, eu acho que será a nossa última videoaula. Beleza? Qualquer dúvida aí a gente tira lá na sala de aula. Pessoal aí que estiver assistindo aí, tá certo? Beleza? Então,